Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Super Notícias e, claro, mais um episódio do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia de episódio diferente com uma pessoa antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E hoje, meus amigos, o primeiro Resenha Cast da semana, tenho a honra de receber ela, que é apaixonada pela arquitetura, pela fotografia e também, por que não, pelo jornalismo. Falo dela, Maria Tereza, que é arquiteta, fotógrafa e também assessora de comunicação do Esporte Clube Democrata, que me dá a honra da sua presença aqui no Resenha Cast. Maria Tereza, primeiramente, seja muito bem-vinda. É uma honra do tamanho do mundo poder te receber. Obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem, Gustavo? Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Muito bacana estar aqui. Acompanho já seu trabalho tem um tempo. Então, é uma honra muito grande estar aqui. Tamo junto, Maria. E para começar a conversar contigo, pelo fato de você permear em várias áreas diferentes e antagônicas, eu gostaria de saber um pouco mais sobre a sua área de formação acadêmica, que é a área da arquitetura. A arquitetura que te escolheu ou você que escolheu a arquitetura para a sua vida? Então, eu acho que foi um conjunto, assim, né? Uma união dos dois. Acho que foi meio a meio, né? Eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de desenhar, de fazer essas coisas mais artísticas. Exatamente, desde a época. Gracinha. Então eu sempre gostei, eu sempre tive essa veia artística, né? Vamos colocar assim. Sempre fui muito ligada à arte, sempre gostei muito. Quando eu era mais novinha, até a pré-adolescência, assim, eu fazia bastante desenho e tudo. Hoje que tô meio parada, assim, mas ainda gosto. Sim. E aí eu busquei, assim, né, nesse período... Na verdade, quando eu era adolescente, assim, eu permeei por várias áreas, assim, naquela época do ensino médio. Fiquei bem na dúvida. E já fiz acompanhamento com psicólogo mesmo, né, para saber sobre qual curso eu faria e tudo. E aí, acabou que eu tinha decidido fazer direito. E aí, eu fiz 2 dias de direito. Eita! E desisti. E aí, eu decidi, eu tinha passado pela medicina também, passei por várias áreas, assim, que eu pensei em fazer. Já pensei em fazer até oceanografia, porque eu gosto muito do mar, né, dessas coisas, então eu achava uma área bem bacana. Mas aí, por fim, eu decidi, assim, seguir o meu coração mesmo e peguei uma faculdade que unisse os dois, né? Eu gosto muito de matemática também. Então, eu falei, eu gosto de matemática, gosto de desenhar, gosto de arte, assim, acho que a arquitetura seria uma boa. E aí, fui. Comecei a fazer faculdade, passei altos perrengues e estamos aí hoje. E em relação à questão da arquitetura em si, pelo fato de você estar inserida também em outras atividades profissionais, você acaba, às vezes, não podendo ficar ali totalmente focada 100% na sua área de formação acadêmica. Mas em relação à arquitetura, sobre o curso na faculdade, como é que ele é? Porque muitas pessoas, às vezes, têm a curiosidade de poder saber, porque às vezes é fácil você ver o trabalho do arquiteto pronto numa loja, numa casa, mas muitas pessoas, às vezes, não sabem da realidade do arquiteto em formação dentro da faculdade. O curso de arquitetura, acho que quando você dá um Google bem rápido, assim, você consegue ver que é o curso que mais demanda tempo, assim, de todos. Então, por aí a gente já vê que não é muito fácil, não é muito, assim, algo que você consegue, por exemplo, conciliar um trabalho muito extenso, né, de 8 às 18, né, vamos colocar assim, e ainda fazer a faculdade, porque realmente é uma faculdade que demanda muito tempo, tanto para você fazer os projetos, né, para você elaborar os projetos, quanto para qualquer outra coisa, para o próprio estudo mesmo. Sim. Então, é um curso extremamente complicado. Eu falo assim, eu não recomendo ninguém a fazer, tipo, nossa, eu tô em dúvida
em fazer... Vou tentar, vou ver como é que é. Não vai, porque não vai mesmo, assim, e nesse... Não, mas é sério mesmo, assim, eu conheci várias pessoas que entraram na faculdade comigo e também que estudaram, né, na Univale, porque eu estudei no Pitágoras, estudaram ao mesmo tempo. Sim. Então, várias pessoas que desistiram, tipo assim, coisa de 70% desistir mesmo. E é uma faculdade, assim, muito... Como é que eu posso dizer? Ela é muito difícil, sabe? Sim. É muito, assim, é muito complicado. Você precisa de dar muita atenção mesmo se você quiser realmente ser um profissional muito bom da área, porque, né, eu acho que em qualquer profissão que a gente vai seguir, a gente tem que se esforçar, mas a arquitetura, assim, é bem mais puxado. Mas eu gosto muito, né? Mas é bem complicado, bem complicado. Eu posso te considerar uma arquiteta apaixonada pela fotografia? Sim, com certeza. Eu acho que uma coisa tá atrelada à outra, apesar da gente achar que não. Acho que a fotografia, hoje em dia, ela tá bem inserida em todas as áreas. Sim, verdade. Então, bem a gente coloca, né, a fotografia, muitas vezes a gente associa só... Antigamente, né, era uma coisa associada, era uma coisa mais de status, né, uma coisa mais... que não era tão acessível a todo mundo, mas eu acho que hoje em dia, em todas as áreas, é muito importante a gente ter esse link, né, da fotografia com todas as áreas. Então, acho que, sim, posso ser considerada uma arquiteta que é apaixonada pela fotografia. E de onde que veio o start para você poder começar a acender essa paixão pela fotografia? Nossa Senhora. Então, eu, por conta dessa questão de eu gostar muito de desenho, né, dessa parte mais artística, a fotografia também estava Sim. ali. Então, eu já tive experiências assim, eu até participei uma vez da Trupe do Bem, que era, não sei se ainda está ativa, mas mais ou menos ali em 2016, 2017, tinha essa... a gente fez, na época até da Samarco, né, que teve aquela questão da Barragem. da barragem, que o pessoal ficou sem água, a gente distribuir tudo. Então, eu até fiz um trabalhozinho de fotografia ali. Tinha algumas pessoas da minha família que trabalhavam, né, com fotografia. Então, assim, eu já tinha manuseado uma câmera, assim, já sabia mais ou menos como que fazia. E só não sabia muito de configuração, de câmera, como que funcionava direito. Mas aí, depois que foi realmente quando eu comecei a trabalhar no Democrata que eu falei, não, agora eu vou realmente mexer com isso aqui, sabe? Eu vou me profissionalizar nisso. E aí comecei a estudar bastante, principalmente sobre a fotografia esportiva, que é uma grande paixão minha, acho que tá no top 1 mesmo, e a distância pro top 2 tá bem grande. Mas já fiz outros trabalhos também, eu já fotografei casamento, eu já fotografei eventos, mas a fotografia esportiva para mim é que mais me encanta, sabe? E principalmente do futebol. Então aí, a partir disso, eu comecei a estudar mesmo sobre configuração de câmeras, qual câmera que é boa para cada coisa e tudo. Juninho Nogueira também me ajudou bastante. Me ajudou e me ajuda, né? A gente sempre troca ideia sobre isso. Então, é algo que eu gosto bastante. É interessante você só tocar no ponto da questão da fotografia esportiva, porque para quem é leigo, para quem não é fotógrafo, para quem não tem alguém próximo que é fotógrafo profissional, nem imagina que existe esse subgênero alocado dentro do universo extenso da fotografia, que é a fotografia esportiva. E o mais interessante é que para qualquer aficionado, apaixonado por futebol e que consequentemente torce por algum clube, quem é que não conhece alguém que tem a tela de bloqueio do celular, uma foto do seu jogador preferido, ou uma imagem marcante da conquista de um título, de um gol,
Como é que é a questão da fotografia esportiva? Existe um curso a ser feito para você poder se tornar uma fotógrafa especializada nesse nicho? E como é para você registrar momentos de extrema felicidade e que serão eternizados por toda a vida? Então, realmente, igual você disse, a fotografia esportiva, ela é uma especialização, né, digamos assim, dentro da fotografia. Existe o curso de fotografia que você faz num geral, assim, né, que você aprende realmente sobre as configurações de uma câmera, tipo de lente, tudo, a forma de fotografar também. Mas a fotografia esportiva, ela é mais focada realmente no esporte, né? Então, a gente tem toda aquela... tem uma técnica, né? Uma forma de você fazer uma fotografia baseada no esporte que você estiver fotografando. Sim. No meu caso, é o futebol. Nunca fotografei outros esportes. Mas parte da mesma premissa, né? Você vê ali, você vai ver o lance, é uma coisa muito rápida também. Sim. Então, você tem que ter uma atenção grande naquilo ali. E eu gosto muito essa questão que você falou da gente fotografar esses momentos, até arrepio falando disso, porque eu gosto muito mesmo. Eu até falei esses dias no meu Instagram, tava falando um pouco sobre isso, o pessoal abriu uma caixinha de perguntas lá, e o pessoal tinha me perguntado, qual que o que você gosta mais de fotografar? Eu amo fotografar essas partes, assim, gol, sabe? Quando... defesa também, sim, quando acontece uma defesa muito grande, defesa de pênalti, né? Enfim, para mim, minha parte favorita, assim, na fotografia, porque é realmente quando você extrai ali vamos dizer que é o cru mesmo do, sim, momento, sabe? Você vê uma situação, é muito legal, além de você estar muito feliz, né? Dependendo se você trabalhar com o time e for o seu time. Mas mesmo se não for também, se você não tiver atrelado ao time, né, aos times, se você for tirar uma foto mesmo, uma fotografia de comemoração de título e tudo, gente, é a coisa assim mais gostosa que tem quando você vai ver as fotos depois, vai editar, e aí você vê que você conseguiu capturar aquele momento, você dá um alívio, assim, sabe? Você fica bem feliz. E depois que a gente começa a trabalhar com isso mesmo, que a gente vê o trabalho todo que é feito, o estudo todo que é feito por trás disso. Então, assim, é uma coisa bem, bem emocionante, assim, é uma coisa que mexe mesmo com a gente e é muito bonito. Eu gosto bastante, sabe? Pra mim, assim, da fotografia esportiva, eu acho que essas partes são as minhas favoritas. E em relação a figura do fotógrafo como um todo, no sentido do profissional fotógrafo hoje em dia no Brasil. E você tocou num ponto importante de uma das suas explanações, que hoje em dia a fotografia... Não hoje em dia, mas assim, com o avanço da tecnologia, é possível perceber de forma muito clara e evidente que a fotografia ela está presente na nossa vida em todos os momentos. Você está mexendo no celular, você está vendo várias fotos no Instagram ou em uma outra rede social, enfim. Você está em uma festa, você está tirando foto para poder registrar aquele momento. Onde eu quero chegar? Hoje, em pleno 2024, você que é uma fotógrafa, percebe que o profissional fotógrafo está sendo mais valorizado por parte da sociedade em relação ao que já foi outrora? Eu acho que sim. Eu acredito que hoje em dia, como várias áreas, assim, eu vou até fazer um paralelo um pouco distante, mas que tem alguma coisa a ver. Eu acredito que tá um pouco assim na mesma proporção das mulheres que trabalham com futebol, sabe? É uma coisa assim que tá sendo desmistificada ainda. Lógico que a gente tem muito o que fazer, mas eu acho sim que hoje a fotografia ela é bem mais valorizada, assim como nós que trabalhamos diretamente com o futebol. Então, assim, eu acho que por essa questão das redes sociais, até por isso da gente querer postar alguma foto legal, uma foto bem produzida, uma foto bacana. A gente vê hoje, tem pessoas, sim, que tem até uma influenciadora aqui de Valadares, a Catarina, sim, Catarina Leal, que ela mexe com isso, né? Ela trabalha com isso. O trabalho dela é todo voltado para os presets que ela faz, de edição, de fotografia.
e as poses que ficam mais legais, né? Para você tirar uma foto na praia, enfim. E ela realmente trabalha com isso. Então, eu acho que hoje em dia a fotografia ela tem sido cada vez mais... as pessoas estão procurando realmente fazer um trabalho mais profissional, vamos colocar entre muitas aspas assim, né? Mas eu acho que tem sido interesse comum. Acho que essa questão das redes sociais tem ajudado bastante nisso. E a gente espera que isso só cresça, né? Qual que é o seu grande sonho na fotografia? Nossa Senhora. Eu acho que... Primeiro, eu ter condição, assim, de cada vez mais melhorar meu equipamento, que é um equipamento bem caro. Mas... E, assim, de fotografar... Nossa, eu tinha muita vontade de fotografar, assim, um evento bem grande, sabe? Tipo uma Copa do Mundo, alguma Sim. coisa assim. Acho que de todo fotógrafo esportivo é o sonho. E queria também fotografar para puxar sardinha, meu Botafogo. Queria poder acompanhar um jogo assim e fazer essa... Um dia, né? Espero que um dia aconteça. Sobre a Copa do Mundo, a próxima vai ser colada aqui em nós, Estados Unidos. Quem sabe? Dia de ir, se Deus quiser. Amém. Uma agência aí, vamos que vamos. Maria, em relação à questão da sua função como fotógrafa, se confunde com a sua atuação como assessora de comunicação do Esporte Clube Democrata. Isso. Primeiramente, como isso apareceu na sua vida e como é que estar à frente de uma pasta, podemos dizer assim, tão importante para uma instituição que é de fundamental importância para a comunidade valadarense? Então, a minha entrada foi bem de supetão, assim. Foi uma coisa que eu sempre torci pelo Democrata, não sou valadarense de Valadares, mas eu sou... De coração. De coração eu sou. Mas eu sempre torci pelo Democrata, assim, realmente comecei a acompanhar mais ou menos em 2018, 2019, e aí... A partir disso, né, ia nos jogos e tudo, mas mais ou menos 2021, 2022, que eu realmente estava acompanhei, né, o Mineiro. E aí a gente teve o acesso, né, e tudo, foi bem bacana, isso eu passei por isso. E aí eu sou muito amiga da Pamela, que era assessora do Democrata nesse período. E aí, a gente um dia conversando, encontrei com ela. E aí, ela me disse que estava precisando sair, porque ela estava trabalhando, né, como jornalista. E hoje ela está até estudando, né, psicologia. Como eu, mudou de área, assim, né, um pouco. Mas... E aí, ela me passou tudo que eu precisava passar. Ela falou, realmente, eu confesso que eu não tinha... tanta experiência. Eu tinha mais ou menos com social media, porque no meu Instagram eu fazia algumas coisas de arquitetura, então eu era meio desenrolada nessas coisas, questão das redes sociais. E aí, a partir disso, eu falei, vambora. E aí, comecei a estudar bastante sobre essa área, comecei a estudar mais ainda sobre o futebol em si, porque é muito importante a gente ter um conhecimento, assim, bem a fundo mesmo do futebol. E mesmo a gente sabendo que o futebol a gente só consegue conhecer assim mesmo com o tempo, né? O tempo de relação que você tem, né, com o esporte. Opa. E aí, a partir disso, eu consegui, né? Eu entrei lá no Democrata e aí comecei a fazer, entre muitos erros, muitos tropeços, a gente tá aí conseguindo fazer um bom trabalho. Acredito eu. Claro, 100%. E aí, a partir disso, eu realmente comecei a fazer também, paralelo a isso, né, o estudo da fotografia em si. E vamos estudando sempre, né? Eu acho que, por conta disso, a gente tem que estudar bastante. Realmente não tem muito a ver o trabalho da assessoria de imprensa com a fotografia, mas em grande maioria dos clubes menores sempre é um profissional só que faz isso. No Vitória do Espírito Santo, por exemplo, a Clara, até conheci ela ano passado,
por conta da série D, é o mesmo trabalho. Ela também faz o trabalho de fotografia, de social media, de tudo. A única coisa que eu não faço são os designs, né? Que a gente tem um designer que é próprio pro clube. Mas, fora isso, todo o resto, filmagem, fotografia, quando a gente tem que fazer media day, tudo, todas as postagens assim, sou eu que faço. Então, tá atrelado ali, mas a gente sabe que normalmente são vários profissionais, né? Sim. Tem um fotógrafo, tem um social media, um assessor e tal. Mas nos clubes menores, assim, mais do interior, geralmente é um profissional só pra tudo. Então você tem que faz tudo mesmo. E até pegando um gancho nisso tudo que você falou em relação à quantidade de tarefas que você tem, sendo apenas uma pessoa, qual que é o principal desafio de ser uma assessora de comunicação do Democrata? Aí você me pegou. Porque são muitos desafios, eu não acho que seja um só. É muito complicado você imagine você, né? Vamos colocar aqui no seu trabalho aqui. Se você tivesse que sozinho organizar tudo aqui, toda a sala, operar as câmeras, fazer a entrevista e aí editar os vídeos, entendeu? Tipo assim, é um paralelo que dá pra você entender mais ou menos. Claro. Então, assim, como a gente tem que fazer... Nós que faz tudo nos clubes, né? A gente tem que fazer várias funções, que é uma coisa super normal, não estou falando aqui não é por causa do Democrata, nem nada, mas é uma coisa realmente super normal. Acaba que a gente, em alguns pontos, às vezes falha, às vezes acontece algum erro, às vezes... uma data errada que é passada pra gente, a gente acaba divulgando e aí não é a data, e você tem que se retratar, tem que apagar, às vezes uma coisa ou outra que é feita ali que a gente vacila, né? Por estar nas redes sociais, a gente acaba recebendo mais, vamos colocar hate, assim, entre aspas. Ficando mais exposto, né? Então, a gente, né, diariamente lida com isso, com as críticas e tudo, mas... Eu acho que esses desafios, assim, são... Por a gente fazer várias coisas ao mesmo tempo, eu acho que esse é o maior... De todos, o maior desafio, né? A gente tem que acertar em todos. Claro. Então, é complicado, não é impossível, mas é bem difícil. Então, é isso aí. O ambiente do futebol, ele é um ambiente considerado e, de fato, é positiva a seguinte informação que eu vou... fazer para você agora. É um ambiente totalmente machista. E você, como mulher, está inserida nesse contexto. Como é isso para você? Nossa, eu estava falando esses dias também. Olha, nem sabia. Que na caixinha de perguntas que eu abri lá. E assim, eu não vou mentir que é tranquilo, não, sabe? Você tem que fazer vista grossa para muita coisa, porque justamente por ser um ambiente majoritariamente masculino e também por essa questão do machismo, ela não ser tão abordada no meio do futebol, assim, de machismo, de assédio. Hoje em dia tem sido mais falado, lógico, mas se a gente vê na prática, não é tão bem aceito, tipo... Eu sei que eu estou em minoria ali, por eu ser uma das únicas mulheres que trabalham no clube, já passei por diversas situações, e é fato que em muitas situações a gente passa por, vamos colocar assim, alguns perrengues, assim, né, justamente só por você ser mulher, né? Então, tem algumas coisas que eu não consigo fazer, tem algumas... às vezes você não é ouvida da forma que você gostaria de ser, né? Enfim, eu sei que eu sou mulher e por eu ser jovem também, né? Então, tem toda essa questão. E é bem complicado, não vou mentir, não vou falar... Todo lugar que eu posso falar disso também, eu falo, gosto de falar, gosto de deixar exposto,
mas é algo que pode ser contornado, só que você vai depender da sua disposição para isso. Então, assim, tem algumas situações que são muito expostas, que a gente tem, né, que realmente confrontar isso, mas existem outros que a gente tem que, você tem que ignorar pelo bem da sua saúde mental, pelo bem do clube, do geral, né? A gente tem que fazer algumas, né, tem que fazer vista grossa mesmo, porque ainda mais porque o machismo é uma coisa que está muito enraizada. Então, às vezes a pessoa fala alguma coisa, eu acredito que não seja de coração, mas é algo que ela reproduz por ter falado, né, ter escutado isso a vida inteira. Então, assim, não justifica nada, mas eu acho que tem alguns deslizes, assim, que a gente sempre vai lidar, infelizmente. Mas é isso, eu acho que você tem que ter muita força. Assim, minhas amigas mesmo me falam, eu não sei como é que você aguenta, porque acontece algumas coisas, eu vou e falo, mando mensagem, tudo. Elas falam, gente, eu não sei como é que você aguenta, não sei como que você aguenta, porque algumas situações são bem chatas. Mas é isso, tem que juntar a sua vontade, né, de estar trabalhando com aquilo ali e ir mesmo. No último Grenal, disputado há 3 semanas lá em Porto Alegre, uma repórter acabou sendo importunada sexualmente pelo homem que estava travestido pelo mascote oficial do Internacional. Para quem não conhece, né, é um Saci. Uhum. E com certeza esse fato vai marcar a vida dessa profissional por toda a atuação dela como jornalista e por toda a vida dela como mulher. Já teve algum acontecimento que você, né, sendo um assessor de comunicação do Democrata, aquele tipo de acontecimento que você jamais vai se esquecer, que você voltou para casa muito triste, lembrando disso que aconteceu, sendo assessora de comunicação? Já aconteceu situação de jogo eu tenho não do assédio, mas do assédio moral, sabe? De eu ser invalidada pelo que eu estava fazendo, né? Inclusive, já recebi muitas críticas, muito assédio, muito xingamento, muito, de mulheres, inclusive. E aí é uma situação bem chata. Eu acho que realmente... Não vou falar exatamente a situação aqui, porque eu acho que não vem muito ao caso. Fique à vontade, por favor. Mas... já passei, sim, por diversas situações. Esse caso foi o caso que ficou mais em voga na mídia, né? Sim. Mas diariamente a gente que trabalha em futebol, a gente sabe que isso acontece, né? Realmente é bastante assédio, são diversas situações e já fui invalidada várias vezes, assim, puramente por ser mulher, já fui, né, enfim... criticada só por ser eu, sabe? Não pelo meu trabalho, mas sim, pela pessoa. Então, são situações que marcam a vida da gente, que realmente, assim, principalmente quando você está começando a trabalhar com futebol, você vê que é uma coisa pertinente, sabe? É uma coisa que acontece mesmo. É errado, mas é comum. Exatamente. Não é normal, sim, mas é comum, né? Então... Realmente essas situações marcam muito a vida da gente, marcam, assim, extremamente, a gente fica bem triste, né, isso ainda acontecer, porque as mulheres cada vez mais estão conseguindo, né, um espaço no futebol, que eu espero mesmo que a gente consiga uma equidade aí, num futuro próximo, mas realmente é algo que acontece, e para quem quer trabalhar com isso, quem deseja trabalhar com futebol, você tem que estar preparada. Você tem que se blindar de alguma forma, sabe? A sua mente, da forma que você puder, né? Acho que muitas vezes a gente não consegue fazer isso, mas tentar pelo menos se blindar disso para não ser uma coisa que te desanime, assim, 100%. Lógico que cada uma passa por uma situação e pela nossa vivência de vida,
pela nossa vivência, a gente, cada uma lida de alguma forma, né, Sim. com as situações, mas eu acho que é isso, é se blindar de alguma forma e vamos que vamos, até onde dá. Arquiteta de formação, fotógrafa por paixão e assessora de comunicação. Como você se define? Os 3, posso Fique à definir vontade. como os 3? Eu acredito que a arquitetura foi a primeira paixão que veio na minha vida, sabe? Por conta de uma coisa que eu sempre gostei, que eu realmente sempre fui apaixonada por, que é a questão artística. Então, e eu, curiosamente, eu também sempre fui muito apaixonada por escrever. Então, assim, jornalismo não era uma opção para mim. Sim. Quando eu era mais nova, de ir para realmente fazer ter uma formação, mas eu sempre gostei muito de escrever. E aí, com o tempo, a gente vai vendo as novas paixões, né, que vão surgir na vida da gente. Então, eu acho que a arquitetura, tendo sido, né, minha primeira paixão na questão do profissional, a fotografia veio aí também junto, um pouco antes. E a comunicação agora, que eu acho que também é uma terceira paixão que veio aí veio com tudo aí para somar. Sobre paixões, sobre pessoas, você diariamente convive com centenas de pessoas diferentes, seja aqui em Governador Valadares, seja uma viagem acompanhando o Democrata. E a nossa vida é feita de relacionamentos, seja na vida pessoal, na vida amorosa, na vida profissional. São assim, né? É assim a nossa vida. E todos nós temos pessoas marcantes, seja no contexto profissional e principalmente pessoal. E você que convive com várias pessoas diferentes dia após dia, seja na arquitetura, seja na fotografia, seja como sendo assessora de comunicação, pode falar com propriedade como né? Como esse mundo ele é rodeado de pessoas totalmente diferentes, em áreas totalmente antagônicas. E nesse meio tempo onde você se conecta com várias outras pessoas diferentes, tem uma especial que é mais do que fundamental para a vida da Maria Tereza. Ana Paula Alemão. O quanto que ela é importante para a construção da Maria Tereza. Nossa, ela é a mais importante de todas, com toda certeza. Minha mãe é fenomenal, uma pessoa assim extremamente inteligente, uma pessoa que eu admiro assim tanto pela trajetória dela profissional quanto pela trajetória de vida. Eu não tenho nem palavras para falar da minha mãe, porque ela é uma pessoa que eu admiro muito e foi tudo que eu sempre quis, assim, ela me apoiou, me apoia em tudo. Mesmo ela não sabendo, ela tendo muito medo também, é uma pessoa que tem muito medo de eu trabalhar com futebol, né, mãe? Ela já passou por todas as situações ruins comigo, mas também passou por todas as boas. E eu acho que se eu não tivesse uma mãe como ela, eu certamente não seria tão forte assim, sabe? Eu certamente não seria quem eu sou hoje. Assim, é meio clichê até a gente falar isso da nossa mãe, mas sim, é real. Eu e minha mãe, a gente tem uma sintonia surreal, assim. A gente sempre foi muito amiga. Minha vida inteira eu sempre fui muito amiga da minha mãe. Então, a gente conversa sobre tudo. É uma pessoa que eu consigo conversar sobre tudo, que me dá conselho sobre tudo, que me acolhe quando eu mais preciso. E a gente tem essa troca, né, bem bacana. Então, assim, e minha mãe é fenomenal, né? As coisas que ela já passou na vida, passa até hoje. É uma pessoa que eu admiro demais e com certeza foi fundamental, assim, de todas as pessoas que eu já conheci na minha vida, é a mais. Nossa vida é um livro de páginas positivas e de páginas negativas. São, assim, todos os livros que já foram lançados anteriormente e todos que serão lançados por toda a eternidade. E o mais interessante, se a gente para pensar, as nossas semanas aqui na Terra, todos os dias, dia após dia, a gente
escreve uma página do livro da nossa vida. Ontem eu escrevi uma página do livro da minha vida. Ontem você escreveu uma página no livro da sua vida. Hoje nós estamos escrevendo uma página no livro da nossa vida, das nossas vidas. E o mais interessante, se a gente parar para pensar, às vezes a página que vai ser escrita, ou que foi escrita da segunda-feira, não foi uma página tão legal, com acontecimentos interessantes, positivos. Às vezes a página que vai ser escrita, ou que foi escrita da terça, foi uma página bacana, com histórias bonitas. A da quarta, idem. A da quinta também, talvez não. A da sexta, a continuação de uma quinta-feira pesada. Enfim, são assim os nossos dias aqui na Terra. Feito esse pequeno preâmbulo, qual foi o momento mais difícil da sua vida e o que você fez para passar por cima dessa adversidade? Eu acredito que eu tenho um pouco de dificuldade, na verdade, de elencar as coisas mais difíceis. Eu acho que, assim, quando a gente passa por... Depende muito da área que te afeta mais. Se a gente é muito mais família, se a gente é mais trabalho, né? Em cada área que a gente vive, existe uma situação que vai marcar a gente. E eu acredito que, assim, atualmente eu consigo lembrar, assim, porque graças a Deus eu tenho uma memória muito ruim. Então, até as coisas ruins, assim, eu não fico lembrando sempre, sabe? Eu não fico remoendo, acho que quando passa, né? Enfim. Mas eu acredito que, no momento, a maior dificuldade, assim, que eu passei não foi um dia só, mas foram algumas situações relacionadas realmente ao meu trabalho com o futebol, né? Acho que foram as críticas que eu recebi, não críticas, assim, pertinentes, sabe? Mas uma coisa mais... ofensas pessoais, né? E tudo. Eu acho que isso é bem difícil para mim de lidar, apesar que eu tô mais tranquila, né? Mas o ano passado foi bem complicado para eu poder lidar com isso. Mas eu acredito que tudo isso que acontece, toda situação adversa com relação ao meu trabalho, são coisas que me afetam bastante, que, né, já pensei várias vezes em desistir, mas eu fico cada vez mais forte, sabe? Quando eu passo por isso. Eu vejo que essas situações, realmente, mais uma vez eu falando um clichêzão aqui, né? Mas eu acredito muito nisso. Eu acredito que né, que o que não te mata te fortalece, né? Então, assim, foram várias dessas situações, várias coisas que aconteceram que me fizeram desistir. Eu acho que quando acontece uma situação que te faz querer desistir, te faz duvidar de tudo que você já fez, tudo que você já estudou, todas as coisas boas, é a hora que você tem que dar uma parada, respirar, lembrar quem que você é e corrigir o que você precisa corrigir. Então, esses momentos são bem difíceis, mas eu acredito que cada vez que passa, cada vez que acontece, eu consigo lidar melhor, consigo fazer isso acontecer melhor, enfim. E eu acho que é isso. Em contrapartida, qual foi o momento mais feliz da sua vida? Nossa, acho que todos os momentos felizes, assim, são relacionados, que eu consigo me lembrar de primeira, assim, são relacionados realmente ao futebol, sabe? Uma vitória, um gol que tem você conhece a história da pessoa, do jogador que faz o gol, aí você vê que o cara realmente, você vê a história toda por trás daquilo ali. Então, eu acho que esses momentos, assim, os momentos também de troca que eu tenho com as pessoas, de conversa, né, de saber a história das pessoas e tudo, eu acho que isso me motiva, sabe? Me deixa muito feliz. E é isso. Pra mim, ganhar é a melhor coisa que tem. Pô, competitiva. Mas esses momentos, e também os momentos com a minha família, eu acredito que são muito preciosos quando a gente se reúne, né? Aqui em casa, quando as minhas tias vêm pra cá, enfim.
esses momentos pra mim são os mais felizes que eu consigo lembrar, assim. Como uma caratinguense que adotou o governador Valadares pro seu coração é uma botafoguense? Ó. Ai, Jesus. O meu avô, meu pai, né? Sempre foi botafoguense. E tadinho, minoria lá em casa, né? Vai fazer o quê? Sempre foi mineiro, mas na época dele, né? De adolescente, Famosas ali, rádios do jovem, Rio, que só entravam. isso. Sim. Só você escolhia. Era Flamengo, Botafogo, Fluminense. No máximo, assim, um São Paulo, né? Enfim. E aí a gente tem muitos os idosos, assim, né? A gente Sim. vê que tem bastante flamenguista, em Minas, por exemplo. Tem bastante flamenguista, botafoguense e tudo. E meu pai era um deles, hein? Aí eu... Vou fazer o quê, né? Vou fazer o quê? Já tentaram fazer eu ser cruzeirense, mas não deu certo, não. É o Botafogo mesmo. Qual que é o seu grande ídolo do Botafogo? Ah, essa senhora. De hoje ou Da da vida. vida? Não vou falar de hoje, não, porque é muito cedo pra falar ainda, calma. Deixa ele fazer mais coisa. Mas, nossa, eu gosto muito do Tour Maravilha. Eu acho que é um grande símbolo, assim, de 95. Foi, né, ainda é. Ele, pra Foi mim, é um dos roubado aquele maiores. brasileiro do Não foi, não. Santos. Não foi, não. Não foi de jeito nenhum. Não. E... Brincadeira. Mas foi. Não foi, não. Mas, assim, gosto muito dele. Garrincha também, com toda certeza. É um dos maiores símbolos do Botafogo. Então, eu tô nesses dois aí. Gosto Seedorf, muito não? dos dois. Porque de todos eles foi o que você viu jogar. Também, mas eu gosto dos antigos. Tipo assim, né? Eu vou puxar sardinha pros antigos, porque não vi jogar, E mas... que construíram a história, claro. Eu acho que Newton Santos também, com toda certeza. Então, os mais antigos, assim, por conhecer a história, não ter acompanhado, né, realmente jogando, mas pela história mesmo, pelo time, eu acho estes são os meus maiores. Agora é o jogo das palavras. Eu vou citar nomes e você vai defini-los com uma palavra. Ok. Nossa, difícil, mas tá bom. Senhor Vianney. Amor. Doutora Ana Paula Alemão. Amor também. Muito amor. Vida. Trabalho. Deus. Tudo. Esporte Clube Democrata. Paixão. Arquitetura. Arte. Fotografia. Pode repetir? as Pode, fica à palavras? vontade. Paixão também. O que te faz chorar de tristeza? Injustiça. O que te deixa triste além disso? Deixa eu ver. O que me deixa triste além de injustiça? Desmotivação. Acredito. E falta de trabalho também. Maria Tereza em uma palavra. Dedicação. Defina essa conversa com uma palavra. Nossa senhora. Só pergunta difícil também, né? Só Pergunta pedrada. difícil, normalmente costuma ser com pergunta boa. Ah, Já ouvi falar isso, não sei se é ué, verdade. Mas com certeza. Nossa, acho Brincadeira. que... Oportunidade. Eu acho que eu daria essa palavra. Uma boa oportunidade. E foi uma oportunidade do tamanho do mundo poder te receber e não só conhecer a Maria Tereza profissional, fotógrafa, arquiteta e assessora de comunicação do Democrata, mas a Maria Tereza, filha da dona Ana Paula, também do Vianney. Foi uma honra muito grande poder eternizar a sua história aqui no Resenha Cast. Muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. Sucesso e claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes.
muitíssimo obrigado. Quem diria, né, eu que vi você pequenininha lá no Imaculada, na sala do meu irmão, os anos passaram e hoje estou aqui conversando contigo. Muito obrigado, Maria Tereza, foi uma honra, sucesso e quando quiser voltar é só falar. Muito obrigada, Gustavo, eu que agradeço, foi uma oportunidade muito legal mesmo. Gostei muito de participar aqui do programa, sou uma fã já acompanho, tem tempo. E muito sucesso para você também, te agradeço muito pela oportunidade, é isso aí, valeu. Tamo junto, Maria Tereza, foi uma honra, brigadão mais uma vez, e o Resenha Cast com essa história edificante vai ficando por aqui. Lembrando que todo dia é dia de episódio novo, com uma pessoa diferente, de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até uma próxima.